Muito bem, irmãos. Hoje é dia 28/6/2026. É um domingo, agora são 18h35. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, estiver assistindo aí no YouTube, eu sou o pastor Hélio Pilveza Filho, pastor aqui desta igreja. Nós somos uma igreja e nós temos um canal no YouTube e os nossos cultos acontecem pela internet. Nós não temos um salão, mas se você quiser, você pode nos acompanhar. Nós temos o site www.igrejadeinterlagos.com.br. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 18 horas, como é de costume, né? Você pode entrar lá no nosso site, tem um botãozinho aqui em cima que você vai clicar e vai entrar aqui nesta sala e vai participar conosco. Só peço que você entre com o microfone e a câmera desligados, né? Os nossos cultos são todos gravados, estão lá no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Temos o Facebook e também temos o Instagram. E você, nosso convidado, pode participar quantas vezes quiser. Temos também, todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados lá no canal do YouTube. Fique à vontade para assistir, tá bom? O que mais? Bom, é isso. Então vamos à mensagem de hoje, né? A Eliette começou bem. Ela começou bem. Na introdução que ela fez aqui do nosso culto, ela falou sobre a conduta de algumas igrejas e de alguns pastores que refletem em toda a igreja cristã, né? Então, quando um pastor dá um mau testemunho, as pessoas tendem a achar que todas as igrejas são a mesma coisa, né? E não é verdade, né? Parece que essa semana saiu um escândalo aí envolvendo um tal de Digibanco, alguma coisa assim, Digimais Banco, alguma coisa ligada a uma igreja evangélica muito famosa aqui. Tem um tal de Templo de Salomão envolvido aí nessa igreja. Enfim, a igreja que está dando um escândalo aonde parece que alguns bilhões de reais de rombo nesse banco Digimais ligado à igreja do Edir Macedo, né? É uma pena que isso esteja acontecendo, porque isso reflete, né? Reflete em toda a comunidade evangélica, né? Toda a igreja fica dando o parecer de que nós somos iguais a ele. E isso não é verdade, nós não somos iguais, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Aqui nesta igreja, onde nós estamos trabalhando, nós primamos pela seriedade com que nós interpretamos o Evangelho. Aqui nós levamos muito, mas muito a sério aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então, e a Bíblia diz que ai por meio daqueles que vem o escândalo, né? Então, nós estamos aqui assistindo a esse escândalo e isso não é bom, não é bom, né? Então, por causa disso, eu quero tratar de um assunto que eu já trato há muito tempo aqui com vocês, há muito tempo, mas nós vamos rever alguns conceitos, né, alguns conceitos cristãos, e vamos falar um pouquinho sobre a conduta cristã. Como que um cristão deve conduzir a sua vida, né? Qual é a pauta e aquilo que pauta a vida de um crente, de uma pessoa que ama a Cristo, aquele que busca estar próximo de Cristo, aquele que entende que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por ele.
Bom, queria começar esse texto, essa mensagem, com o texto de Tiago 1. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Espera aí. Muito bem. Tiago 1, de 1 a 18. De 2 a 18. Então ele fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falhar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como erva, como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então tá aí. O que é que significa coração dobre, coração inconstante, né? Irmãos, a gente tem vivido uma época onde tem se questionado os valores das pessoas, né? Então, muito se questiona quais são os nossos valores, aquilo que determina a nossa maneira de pensar e a nossa conduta diante da vida e diante das pessoas, né? Muito se tem falado sobre valores, e eu me espanto muito, irmãos, muito mesmo, que existe uma linha de raciocínio aí, onde essa linha de raciocínio tenta destruir os valores das pessoas, né? É o tal do progressismo. O progressismo, ele visa desfazer dos valores das pessoas, né? Então, é muito interessante isso aí. Outro dia eu estava vendo um vídeo, um sujeito num palco, provavelmente estava fazendo alguma palestra, alguma coisa, aí ele fala assim, vocês dizem que nós queremos destruir a família. E sim, nós queremos destruir a família, né? O cara falou desse jeito. Uma outra mulher, uma mulher que eu vi outro dia, ela diz que a família é a pior coisa que existe, vamos dizer assim, é onde acontecem as piores coisas.
Posso até mostrar aqui para vocês, não tem dificuldade. Eu vou procurar, enquanto eu estou falando aqui, eu vou procurar para mostrar para vocês. Né? A pessoa falando sobre a família, e que a família é a pior coisa que tem. Vou mostrar aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Não é Marilena Chauí que fala? Não, não foi. É classe média retrógrada. Ela falou da classe média, isso aqui fala da família. Eu não estava preparado para falar isso, mas eu achei interessante, falando sobre a família, né? Vamos ver se eu acho aqui, né? A menina falando que a família é um lugar terrível, tá? Eu não estou achando agora, né? Mas essa mulher falando que a família era o pior lugar que existe. Bom, eu discordo, né? Eu amo a minha família, eu acho que é um lugar maravilhoso, né? Onde a gente pode... bibliografia de concurso? O que é isso, Sueli? Tenta me explicar o que é isso aí. Esse do sujeito falando que querendo destruir a família, né? Ele fala, queremos destruir a família. Sim, queremos. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Só um minutinho que eu vou pôr para espelhar aqui para vocês. Tá aí. Vocês estão vendo o YouTube? Sim. Mas não dá para ouvir o som. Então tá aí. Queremos destruir a família. Né? É um assunto tenebroso, né? É uma coisa tenebrosa. Agora, irmãos, nós não podemos negociar os nossos valores. Nós não podemos negociar os nossos valores. Os valores cristãos são inegociáveis. Eu amo a Cristo. Eu amo a família de Cristo. Eu amo a minha família. Eu constituí família há quase 40 anos atrás, 37 anos atrás. Até hoje, a gente vem aqui para a nossa casa, e quando a gente entra aqui, a gente se sente bem quando entra dentro de casa. Né? Agora, por que destruir a família? Né? O nosso lar é o lugar mais importante, é onde a gente sente segurança, a gente se sente acolhido, a gente se sente protegido, a gente se sente bem. Depois de um dia de trabalho, de um dia muito cansativo de trabalho, não tem coisa mais gostosa do que você chegar em casa. E aí, você vai, prepara, nem que for um arroz, feijão com ovo frito. É a coisa mais gostosa que existe.
eu não negocio. Como é que é? Não é da Marilena Chauí, viu, Sueli? É uma outra mulher, uma mulher de um óculos redondinho, assim, sabe? Que ela fala que a família é um lugar horrível. Mas e agora? E nós? O que nós devemos pensar? Nós, cristãos, devemos pensar sobre os valores cristãos. Como que a gente tem que pensar? O que a gente tem que fazer? Nós não podemos negociar. Não. Por exemplo, muito se fala do comunismo, né? Dessa linha de raciocínio mais à esquerda. Não dá para ter cristão de esquerda, irmãos. Me desculpa. A esquerda não combina com o cristianismo. A esquerda, ela deseja o manual comunista, lá do Karl Marx, ele se baseia numa briga entre pessoas. É a luta de classes. Então é sempre o patrão que é o vilão, sempre o oprimido é o funcionário. É sempre essa história. E eu não vejo dessa maneira. Eu já trabalhei em várias empresas, sempre fui tratado com dignidade. Sempre fui tratado. Trabalhei, vendia o meu trabalho, vendia o meu tempo, que é isso que a gente faz, né? A gente vende o nosso tempo, fazendo coisas, né? E a gente aceita ou não. Então, eu vou para uma empresa, por exemplo, vou trabalhar numa empresa. Eu chego numa empresa e falo assim, olha, na época eu era analista de sistemas, eu sou analista de sistemas, vocês querem o meu serviço? Eles falam, queremos. Então, quanto que vocês pagam? A gente paga 5 mil por mês. Aí eu vou analisar, vou falar assim, esse salário tá bom para mim? Sim, tá bom, eu aceito. Pronto. Tem um ditado na minha terra, irmãos, que diz assim, que o combinado não é caro. Se eu aceito, por exemplo, eu contrato uma pessoa para vir pintar as paredes aqui da minha casa. E eu chego e ele fala assim, olha, o meu trabalho vai ficar 15 mil reais para pintar a sua casa. Eu aceito. Eu vou lá e falo, tá bom, eu pago para você 15 mil reais. É caro? Não, eu aceitei. Por isso que o combinado não é caro. E assim é a nossa vida diária. Nós, como cristãos, nós não podemos, de maneira alguma, ser desonestos nos contratos. Nós não podemos fazer isso. Ser desonestos nos contratos. De jeito nenhum. Nós somos crentes, nós primamos pela verdade. A verdade ela é um valor extremamente grande para o cristão. O cristão não pode mentir. O cristão não deve mentir. O cristão tem que repudiar a mentira. E quando você é desonesto num contrato, você está mentindo. Você falou que estava bom ganhar 5 mil reais por mês e agora está reclamando de que está ganhando pouco. Então, faz o seguinte, pega a sua malinha, vai para outra empresa. Vai trabalhar em outro lugar. Mas a gente tem que lutar. Sim, temos que lutar, claro. Existe inflação, eu estou fazendo um trabalho mais importante agora, então vamos renegociar o negócio aí, vamos lá, vamos bater, vamos conversar. É justo que se faça isso. Não é injusto. Mas o que a gente não pode é ser desonestos. Isso jamais um cristão pode ser desonesto. De maneira alguma. A nossa conduta de vida, ela tem que expressar aquilo que está dentro do nosso coração. O Senhor Jesus está aqui dentro, né? A Bíblia fala que viremos para Ele, faremos nele morada, e Ele está morando aqui. Então, se a minha conduta diária ela é ruim, ela é perversa, então eu não
não estou refletindo aquilo que está dentro do meu coração. Percebe? As nossas vidas têm que ser conduzidas dentro do Evangelho. Nosso coração tem que transbordar a Cristo. Nosso coração tem que aparecer que é de Jesus. Percebe? Essa é a nossa vida. O mundo, irmãos, já está no maligno. O mundo já pertence a Satanás. O mundo jaz no maligno, não é assim que a Bíblia diz? Ora, se o mundo já está no maligno, por que eu vou fazer parte disso? Eu, como crente. Eu vou lá, então o mundo já está no maligno, as coisas ruins já acontecem, agora vou eu lá e faço mais uma coisa ruim. É isso? É assim que o cristão pensa? Percebe? Nosso coração tem que transbordar o amor de Cristo. Nós temos que olhar para as pessoas com misericórdia, porque o Senhor olha para nós com misericórdia. Nós temos que olhar para o nosso próximo com misericórdia. Tem um texto maravilhoso na Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 13. Todo mundo conhece, já sai até música disso aí. Todo mundo conhece. Mas se você analisar esse texto, em 1 Coríntios, capítulo 13, você vai perceber que o amor, né, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, assim eu posso falar com mais propriedade. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o texto, todo mundo já, evidentemente, já conhece esse texto, claro, né? Mas tem algumas coisinhas ali, alguns detalhezinhos interessantes, viu? Ele fala assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que sou, sino que tinha. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda eu poderia distribuir todos os meus bens, toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então tá aí, você é o cara. Ele está dizendo aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu sou o cara. E que eu tivesse o dom da profecia, eu sou o cara. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Olha só a importância que eu sou. Eu sou o mega power duper cientista. E ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que eu transportasse montes. Eu sou o sujeito, eu sou o máximo. É isso que ele está falando aqui. Mas se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Olha, não busca os seus interesses. Olha que frasezinha terrível essa. Terrível, irmãos. Aquele que ama não busca os seus interesses. Ele não irrita, não se irrita, não suspeita mal. Não folga, ou seja, não dá lugar para injustiça. Mas o negócio dele é a verdade. Ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. O amor nunca falha. O amor não busca os seus interesses. Como essa frasezinha é difícil, irmãos. Que, desculpa a palavra, mas que cacetada na nossa cabeça que é isso aí. É uma cacetada boa. Manja uma marreta? Uma marreta de uns 3 quilos vindo na direção da sua testa? É essa frase aí. Essa frase é uma marreta de 3 quilos vindo na sua testa. Irmãos, a nossa conduta, ela tem que refletir as intenções de Cristo. Qual que é a intenção de Cristo? É o perdão. Nós temos que fazer escolhas
no nosso dia a dia que sejam absolutamente escolhas que Jesus faria. Eu não posso fazer escolhas no meu dia a dia, fazer as escolhas como uma pessoa insensata. Nós estamos que estar preparados para perder. Você tem que estar preparado para perder, porque no cristianismo, amar é perda. Não para ter vantagem, não. Você tem que estar preparado para perder. Eu estou falando no sentido de que, às vezes, eu preciso fazer uma escolha onde a perda é maior do que o ganho. Justamente por quê? Porque é o que se espera de um cristão. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você vai negociar um automóvel. Você tem um automóvel que quer vender. Você tem que estar preparado para ser cristão nessa hora. Ser um cristão autêntico na hora de fazer a venda do seu carro. Percebe? Eu já contei aqui algumas vezes, mas como está gravando, só para ficar registrado. Quando eu comprei essa casa aqui, foi em 89. Na época que a inflação era um absurdo. De um mês para o outro, o salário perdia 50%, 60% do valor. E naquela época a Rosana tinha um carro, era um Chevette hatch, e era um chevetinho que a gente gostava, ele era verde, a gente chamava ele de azeitona, né? O azeitona. Eu tinha um carro também, mas a gente usava mais o carro dela. O carro azeitona estava destruído, estava velho, estava arrebentado e tal, e não sei o quê. Aí o dia que nós fomos vender, né, o assoalho estava corroído, né? E aí eu falei assim para a Rosana, falei assim, não vamos esconder nenhuma vírgula desse carro aqui. A pessoa que for comprar esse carro tem que saber exatamente o que está comprando, porque nós somos cristãos e nós vamos dar exemplo. A Rosana falou, tá ótimo. Aí chegamos num lugar para vender lá, até teve um problema na homocinética, caiu o rolamento da homocinética, foi um forféu. Aí um sujeito chegou e começou a perguntar do carro. Porque esse carro aqui, eu falei assim, olha, tem alguns probleminhas aqui e tal, o assoalho está corroído, você vai ter que mexer no assoalho, vai ter esse probleminha aqui, tem aquele outro probleminha ali e tal. O cara falou assim, para mim, tá tudo bem, eu quero esse carro. E ele pagou o valor de mercado, e eu não precisei esconder nenhuma vírgula. Olha como foi satisfatório, porque eu vendi o carro para comprar essa casa e eu vendi do jeito que ele estava, sem esconder nada do sujeito. O cara comprou, ficou satisfeito, foi embora, levou o carro embora. Eu recebi o dinheiro, comprei a casa. Não precisei esconder. Percebe? Não foi necessário. Vamos supor que o Weber vai vender uma vaca. Aí ele vai vender a vaca, o cara que vai comprar a vaca pergunta, escuta, essa vaca aqui, como é que ela tá? Não, ela tem tantos anos de idade, né? Aí o Weber fala, não, ela dá 25 litros de leite por dia, e aí vai e tal, não sei o quê. E a pessoa fala, tá bom, eu quero essa vaca. E aí a vaca tá exatamente do jeito que ele falou. Aí a pessoa paga, o Weber fica feliz da vida, porque precisava vender a vaca e vendeu. A pessoa comprou sabendo que a vaca dá 25, não. Ele não precisou mentir, falar que ela dava 40 litros de leite por dia. Não precisou mentir. Não precisou falar que a vaca era de genética, não sei o quê. Não, o sujeito viu, olhou, gostou, comprou, pagou. Percebe? Irmãos, o Senhor Jesus tem que ser exaltado
nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos comerciais, profissionais. É lá que o Senhor Jesus tem que ser exaltado. Entendeu? Se você é pai, você tem que ser um bom pai. Se você é mãe, você tem que ser uma excelente mãe. Se você é sogro, se você é tio, se você é avô, não importa. Você tem que ser uma pessoa distinta. Você tem que agir com distinção, como o crente deve agir. Nos nossos relacionamentos profissionais, lá no meu trabalho, eu trabalho com adolescente, passa 400 adolescentes na minha mão por semana. Eu tenho que ser íntegro diante dessas pessoas que passam por mim. Eu tenho que ser verdadeiro, tenho que ser íntegro, honesto. Mas, irmãos, veja, o Senhor Jesus, ele está à disposição para nos ajudar. Você viu lá naquele texto que a gente leu no começo, né? Pede a Deus, com fé, que ele vai dar liberalmente para você. É muito comum, meus irmãos, a gente trazer hábitos ruins do nosso passado. Isso costuma acontecer. O sujeito vai, se converte, mas não perdeu o hábito de fumar, por exemplo. Não conseguiu parar de fumar. Pede a Deus, pede para o Pai. Senhor, não posso continuar fumando, eu sou crente agora. E eu não consigo parar. Isso daí está enraizado, tá enraizado no meu sangue. Percebe? O Senhor precisa me ajudar, eu quero parar. Né? Então nós precisamos pedir para Deus. Ou então, por exemplo, você é uma mulher muito ciumenta. Você tem um ciúme gigantesco do seu marido, do seu namorado. Tem que pedir a Deus para acalmar o teu coração. Ou você tem uma ganância muito grande, você quer muito ficar rico. Toma cuidado. Pede a Deus para ele acalmar o teu coração. A Bíblia fala que nós precisamos fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, vamos ver lá. 1 Tessalonicenses. Cinco, 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Fica longe da aparência do mal. Tem um ditado que diz o seguinte: a mulher de César, ela não tem que ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Só honestidade não vale a pena, tem que parecer ser honesta. O bom crente é aquele que ouve a voz do Espírito Santo e está disposto a cooperar no reino de Deus. Esse é o cristianismo verdadeiro. Eu fico com pena desse sujeito, Edir Macedo, que é dono do Banco Digimais, que está com um rombo de não sei quantos bilhões. Tenho pena, por quê? Porque para onde ele vai depois que ele morrer, eu não sei. Mas com certeza Deus vai ter uma conversa com ele. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Não tem essa de arrependimento de última hora, não. Tem muita gente envolvida nessa história aí. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é simples. E nós precisamos aceitar essa simplicidade. Sabe? Hoje, na hora do almoço, irmãos, estava só eu e a Rosana aqui. Os nossos filhos não vieram para cá. Aí a Rosana falou assim: Hélio, eu estou pensando em fazer um estrogonofe. O que você acha? Eu falei: excelente. Vou fazer aqui o arroz branco. Aí, fui lá, fiz um arroz branco. Ela falou que ia fazer, mas quem fez o estrogonofe foi eu. Eu fiz o estrogonofe,
Irmãos, que delícia. Aí a gente sentou, eu e ela ali, só nós dois. E comemos, mas foi um banquete, irmãos, um banquete. Foi uma delícia estar na presença do Senhor, estar na presença da minha esposa, saber que está tudo bem. E nós almoçamos, era 2:30 da tarde, já era bem tarde, que a gente acordou um pouco mais tarde. Mas foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. Que coisa boa. Se fosse arroz, feijão e ovo frito, ia ser um banquete. Ia ser a coisa mais linda, mais gostosa do mundo. O evangelho é simples, irmãos. Nós precisamos olhar para as coisas de maneira simples. Nós precisamos estar sempre nos observando os nossos valores, para a gente não transtornar o evangelho de Cristo. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus, confiar na sã doutrina. E eu, particularmente, eu fico muito feliz com as decisões que eu e a minha esposa tomamos na nossa vida, dos filhos que nós temos, da casa, do trabalho. Eu sou feliz com isso. Não ganho muito, irmãos. Meu salário não é grande. Meu salário é pequeno. Eu e a Rosana, a gente mata um leão por dia aqui. Mas estamos felizes, estamos contentes, está tudo bem, tá gostoso. A gente vai para trabalhar junto, a gente trabalha na mesma escola, percebe? A gente se diverte juntos. Ontem nós fomos almoçar fora e tá tudo bem, tá gostoso. O evangelho é simples. Eu não preciso de um banco para chamar de meu. Não tem necessidade. Eu quero deixar aqui, estou terminando, irmãos, quero deixar aqui uma dica. Adquira hábitos genuínos de Cristo. Adquira hábitos. Você não tem o hábito de escovar os seus dentes todos os dias? De manhã, depois do almoço, aí na hora de dormir? Você não faz isso? Né? Então faz o seguinte, bota uma mensagenzinha na sua escova de dentes e escreva assim, hora de orar. Adquira hábitos bons, hábitos que te leve a fazer, a ser diante de Deus, a ser orgulhoso, para que deixe Deus orgulhoso de você. Né? Cuidado com a religiosidade. A religiosidade é um problema, irmãos. A religiosidade, ela esconde coisas. O sujeito que é religioso, aquele sujeito que dá mais importância como é que fala? Aquele sujeito que dá mais importância à liturgia do que a conduta pessoal. Isso é religiosidade. O sujeito tá preocupado em fazer para aparecer. Isso é religiosidade. Agora, conduta pessoal, não. Conduta pessoal é aquilo que você escolhe para fazer, para você fazer na sua vida. Isso é conduta pessoal. A religiosidade, ela esconde um monte de coisa. Ela esconde maus pensamentos, ela esconde maus hábitos, ela esconde um monte de coisa, irmãos. Né? O comportamento religioso traz uma autoconfiança enganosa. Né? Eu sou dono da verdade. Eu sou religioso. Né? Então, irmãos, no nosso dia a dia, toma cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Toma cuidado com o que você pensa. Não faça concessões, pequenas concessões na sua vida. Não faça. Não troque o seu valor cristão por concessões pecaminosas. Não considere pequenos
pecados perdoáveis e grandes pecados imperdoáveis. Não faça isso. Todos os pecados são perdoáveis, todos eles, os grandes e os pequenos. E a gente tem que chegar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados grandes e pequenos que nós cometemos. Toma cuidado com isso. Enfim, irmãos, essa era a mensagem que eu queria tratar com vocês, porque eu tenho certeza que se uma pessoa ela dá um desfalque de R$1.000 numa empresa ou um desfalque de bilhões de reais, elas são iguais, são ladrões do mesmo jeito. Os dois são ladrões. Então, eu tenho pena, tenho muita pena desse sujeito que montou uma igreja para enriquecer, né? Montou uma igreja para se tornar um magnata. Dizem que o apartamento desse sujeito lá em Miami tem elevador para o próprio automóvel. Ele estaciona o automóvel dentro da sala da casa do apartamento dele, né? Irmãos, tem gente aí que usa o evangelho para ficar rico, hein? Tem gente que faz isso. Por quê? Porque não tem escrúpulo, não tem amor, não existe o amor de Cristo no seu coração. Percebe? Não existe amor. O Senhor Jesus não coaduna com essas coisas. O Senhor Jesus não gosta dessas coisas. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse comigo, tá bom? Você aí, mesmo que esteja ouvindo a gravação, não tem problema. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado porque serviu mais para mim do que talvez para os irmãos, Pai. Porque o Senhor fala comigo, o Senhor fala conosco. E eu te louvo por isso, Senhor. Peço que abençoes aqueles que vão ouvir essa mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão provocando escândalos terríveis da tua igreja, Senhor. Peço, Senhor, misericórdia. Que o Senhor olhe para esta igreja aqui, para a nossa igreja aqui, a igreja de Interlagos, e tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós amamos o teu Filho Jesus, a tua obra. Amamos, Pai, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amamos, Pai, o que o Senhor opera em nós. Te pedimos, Jesus, que tu nos abençoes e nos livres de todo o mal. Que o Senhor nos dê, Senhor, alegria nas nossas vidas. Eu faço a oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém.